pessoas lindas e maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura, e hoje vou estar com a aulinha de quê? Gramática! Gente, nós vamos estudar um pouco mais da nossa gramática, essa disciplina incrível, entusiasmante, não é verdade? Então vamos lá. Gente, olha só. Hoje nós vamos estar vendo 3 usos do pronome se. De que maneiras ele pode ser utilizado dentro de uma oração, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender melhor que maneiras são essas, certo? A primeira maneira é como partícula apassivadora. O se, o pronome se, pode ser utilizado como uma partícula apassivadora. De que maneira? Essas maneiras estão diretamente ligadas à transitividade verbal. Por isso é importante que você tenha esse conhecimento em mente. Então vamos lá. A primeira forma dentro da partícula apassivadora é quando existe um verbo transitivo direto. Quando o verbo for transitivo direto, esse se, ele é uma partícula passivadora. Vejam só no nosso exemplo. Vendem-se casas. Vendem-se. Quando se vende algo. Então, se ele vende algo é porque precisa de um complemento e não tem uma preposição aí no meio. Isso significa que o nosso verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto e eu tenho essa partículazinha se no meio, então isso significa que esse se é uma partícula apassivadora. Beleza? Primeiro uso, quando o verbo for transitivo direto, a partícula se é uma partícula apassivadora, beleza? O segundo uso, como partícula apassivadora, também pode ser quando o verbo for bitransitivo. Bitransitivo é quando ele tem a transitividade direta e indireta ao mesmo tempo. Vejam o nosso exemplo. Pedem-se as informações aos fabricantes. Quem pede, pede algo a alguém. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Quando o verbo é bitransitivo, então esse se aí será uma partícula apassivadora. Então, somente quando o verbo for transitivo direto ou quando ele for bitransitivo, que a partícula se será uma partícula apassivadora. Certo? Fácil demais, muito simples. Ele também pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Quando é que a partícula se, o pronome se, ele pode ser usado como um índice de indeterminação do sujeito? Em 3 momentos. Quando o verbo for transitivo indireto, ou seja, quando tiver uma preposiçãozinha entre o verbo e o seu complemento. Vejam só. No meu exemplo, precisa-se de pessoas com atitude. Vejam que o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele necessita da preposição de. Olha só, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, sempre que você for usar um verbo que tem a necessidade de se usar uma preposição, então isso significa que ele é um verbo transitivo indireto. Por esse motivo, quando for usar o se, ele sempre será usado como índice de indeterminação do sujeito, beleza? Outra forma é quando o verbo for um verbo de ligação. Veja um exemplo que eu trouxe. Anda-se cada vez mais preocupados. Esse anda aí não é de caminhar preocupado, mas sim de estar preocupado, certo? Então, como ele indica um estado, ele é um verbo de ligação. Se ele for um verbo de ligação e logo em seguida você utilizar o se, o pronome se, aí ele será um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Simples demais, né, gente? E também quando o verbo for intransitivo. Quando é que o verbo é intransitivo, pessoas? Quando você não precisa de complemento para que seja entendido o sentido do verbo. Ou seja, vive-se melhor no campo. Quando eu digo que eu vivo, você entende que eu vivo. Eu não preciso dizer como eu vivo, de que eu vivo. Não. Basta eu dizer vivo, que você entende que eu vivo.
não precisa de complemento, por isso ele é um verbo intransitivo. Então, se você usa um verbo intransitivo e em seguida utiliza a partículazinha se, ele vai servir como um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Muito simples, né, pessoal? E o terceiro e último é o mais fácil de todos, que é quando o pronome se é utilizado como um pronome reflexivo. O que é isso, professora? Nós estudamos na aula anterior, que é quando o verbo está na voz reflexiva, quando o sujeito faz uma ação sobre ele mesmo. Exemplo, ela cortou-se acidentalmente. Percebam que o sujeito cortou a ele mesmo. Então, toda vez que indica uma ação do sujeito sobre ele mesmo, o pronome se é usado como um pronome reflexivo. Certo? Gente, é muito simples, é muito fácil o uso do pronome se. Olha só, menos de 10 minutos, gente, a gente conseguiu aprender cada um desses usos. Se eu tiver te ajudado, curte o vídeo, compartilha com os seus colegas, se inscreve no canal para que você receba mais aulas como essa e possa aprender mais sobre a nossa língua portuguesa. Um beijão e tchau, tchau!